ele teve um caso conjugal com uma atriz pornô, ponto. Isso, e acho que não deve ter sido a primeira, nem vai ser a última, né? Porque ele tem essa história. Bom, isso viria à tona na eleição, como qualquer, porque é direito, os norte-americanos acham que é direito da população norte-americana conhecer a vida das pessoas que estão se candidatando. Ele, para evitar esse impacto, ele fez um acordo com essa atriz pornô. E esse acordo também é legal. Sim. E isso, esse acordo também é legal, não tem problema nenhum. Só que para evitar que se soubesse o nome ou qualquer coisa da atriz, em vez dele declarar o acordo, que ele pagou $1 milhão para ela, não sei o quê, ele declarou como se fosse para um advogado. E aí o que aconteceu? Ele manteve tudo isso em panos quentes durante a eleição, mas me parece que foi ou a atriz ou o próprio Cohen, né, que depois vieram à tona e denunciaram, e aí foram fazer uma verificação e ele tinha feito 34 vezes isso. Ele pagou pessoas para que pessoas ficassem caladas em função de coisas que sabiam sobre ele, e todas dizendo que era honorário advocatício, e isso foi entendido pela justiça como fraude. E isso foi na Justiça Estadual do Estado de Nova York, o que é interessante, porque, aí só um adendo, se ele for eleito, ele não pode se autoperdoar porque não é um crime federal, não está na jurisdição da presidência da República. Mas por que aconteceu em Nova York também? Porque os procuradores do Estado de Nova York conhecem muito bem o Trump, conhecem 50 anos de carreira empresarial do Trump, sabem muito bem quem ele é, muito mais próximo do que o resto da população do país. Então, eles sempre estavam buscando alguma coisa, ou talvez para impugnar a candidatura, ou acusá-lo de alguma outra coisa. Claro, ele na presidência ele tem imunidade, não podia muito correr por ali. Mas eles estavam investigando, não faziam a denúncia, né, para saber alguma coisa. Nesse processo, depois de ele eleito, eles continuaram as suas investigações. Nisso, a atriz se arrependeu, viu da gravidade da coisa, sei lá, bateu consciência nela de que achava que a população tinha que saber disso, ou queria mais dinheiro, enfim, abriu o bico, apesar do acordo, né, se tornou, inclusive, uma questão legal, ela podia ser processada pelo próprio Trump, se cumpriu o acordo e tal, mas a coisa foi aumentando. Os procuradores foram nesse advogado, no final das contas, ele, para ter uma leniência, né, assumiu que fez esse acordo, que era uma coisa legal, concordou com esse processo de entregar o dinheiro e aceitar que era uma carga, um honorário advocatício, que é mentiroso, ou seja, é uma fraude fiscal, é uma fraude contábil. E acabou assumindo uma pena, foi para a cadeia por um tempo, depois teve uma diminuição da pena. Hoje é uma das grandes vozes de acusação do Trump, porque conhece de novo por dentro as organizações Trump, fez várias coisas sujas ao longo dos anos, né? E inclusive agora fez um livro, fez a meia-culpa, se tornou uma voz da consciência moral do país hoje em dia. Que, na verdade, a defesa do Trump agora no julgamento, a grande parte que eles fizeram foi acusar esse Trump, esse Cohen, Michael Cohen, advogado de Nova York, como um mentiroso, um criminoso, foi para a cadeia, né? Deslegitimar a acusação dele. Mas, enfim, o júri concordou com a acusação de 34 acusações, né? Baseadas, fundamentadas nessa fraude fiscal, contábil inicial, que tem um impacto eleitoral, teve um impacto, porque né, se tivesse sido revelado, e ao longo do processo ele sempre negando, então ele ia acrescentando mentiras à mentira, o que ia aumentando a gravidade das penas. Então ele é condenado em penas específicas que são pequenas, 4 anos, possivelmente, ele nunca vai para a cadeia, cá entre nós, 4 anos, 3 anos, né? Mas que somando dá um monte de tempo, daria um monte de tempo na prisão. Acabou que é uma sentença pesada. Claro que ele vai recorrer para a Corte de Apelação, que poderá chegar, né, na Suprema Corte. Se ele for eleito, ele não pode se auto-perdoar, mas esse processo não corre, porque ele tem imunidade presidencial. A Suprema Corte pode, inclusive, decidir, arquivar, ou seja, não vai haver uma apelação, uma decisão da Suprema Corte até a eleição, então é muito pouco provável que ele vá para a cadeia até a eleição, depois, e muito difícil contar que isso, ou seja, que essa condenação altere o mapa eleitoral.